Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de comentar, de compartilhar com seus parentes e amigos e de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para os nossos vídeos alcançarem mais pessoas. Muito obrigada e Deus abençoe todos vocês. Milagre de Lanciano, 1574. Um monge com terríveis tentações contra a fé na Eucaristia, vê realizar-se um portentoso milagre que há mais de 4 séculos desafia os incrédulos e foi confirmado pelos mais rigorosos testes da ciência moderna. Há mais de 12 séculos, deu-se o primeiro e mais prodigioso milagre eucarístico da Igreja Católica. Por volta dos anos 750, na cidade italiana de Lanciano, viviam no mosteiro de São Leguziano os monges de São Basílio, e entre eles havia um que se fazia notar mais por sua cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de Deus. Sua fé parecia vacilante, e ele era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho o seu verdadeiro sangue. Milagre Eucarístico de Lanciano. Numa bela e ensolarada manhã do ano 750, os sinos tocaram alegres, chamando os habitantes da pequena cidade de Lanciano para a missa na igreja dedicada a São Longino, o oficial romano que transpassou o coração de Jesus com a lança. O celebrante, porém, um monge da ordem de São Basílio, não participava da alegria geral. Havia já algum tempo, sentia-se assaltado por uma forte dúvida: estaria nosso Senhor Jesus Cristo real e substancialmente presente na Eucaristia? Apesar de ele orar com persistência, suplicando a Deus que reavivasse sua fé, esse terrível pensamento o atormentava sem cessar. Assim, a celebração do santo sacrifício da missa constituía para ele motivo de sofrimento, pois era o momento em que a tentação se tornava mais intensa. Eis a carne e o sangue de nosso amantíssimo Salvador. Naquele dia o pobre monge, enquanto vestia os paramentos sagrados, sentia mais do que nunca seu coração mergulhado na escuridão da dúvida. Entretanto, como o dever o chamava, ele subiu os degraus do altar e começou a celebração. Na hora da consagração, pronunciou claramente, como sempre, as solenes palavras: "Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue." Em seguida, deteve-se, assaltado pela violenta incerteza: será mesmo nosso Senhor Jesus Cristo presente sob a aparência desse minúsculo pedaço de pão e dessas poucas gotas de vinho? Nesse instante, viu com admiração a branca hóstia transformar-se em um pedaço de carne e o vinho em sangue real, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos de forma irregular e de tamanhos diferentes. Muito assustado de início, depois cheio de alegria, o feliz monge permaneceu durante certo tempo como que em êxtase e depois, derramando lágrimas de gratidão, voltou-se para os fiéis e exclamou: "Bendito seja Deus que, para destruir minha incredulidade, quis manifestar-se neste santíssimo sacramento e tornar-se visível a nossos olhos. Vinde, irmãos, e contemplai. Eis a carne e o sangue de nosso amantíssimo Salvador." Os incrédulos recuperam a fé, dos tíbios, o fervor. Ao constatar o milagre, todos se ajoelharam cheios de respeito e adoração, clamando por perdão e misericórdia, julgando-se indignos de presenciar tão emocionante manifestação sobrenatural. Desde o início, as autoridades religiosas reconheceram a autenticidade do milagre. A notícia espalhou-se por toda a cidade e pelos povoados vizinhos.
De todas as partes acorreram peregrinos desejosos de contemplar com seus próprios olhos e de adorar a carne e o sangue de Cristo. Em pouco tempo, Lanciano tornou-se o lugar onde muitos incrédulos renasciam para a fé e cristãos entibiados se afervoravam na devoção à Sagrada Eucaristia. Situações de perigo e incerteza. Os monges que celebravam na igreja de São Longino deixaram Lanciano no século XII, passando o convento para os beneditinos. Estes, em 1253, foram sucedidos pelos frades franciscanos conventuais que, em 1258, reconstruíram a igreja e a dedicaram a São Francisco de Assis. Até hoje as sagradas relíquias se conservam nessa igreja. A carne está exposta em um artístico ostensório de prata finamente cinzelada. E o sangue, coagulado e dividido em 5 fragmentos, está posto em uma espécie de cálice de cristal de rocha. Ao longo dos séculos, porém, passaram elas por situações de perigos e incertezas. Vendo o iminente risco em que se encontrava esse precioso tesouro, um frade franciscano chamado Giovanni Antônio de Mastro Renzo tomou o relicário e partiu para lugar mais seguro. Mas depois de ter caminhado durante toda a noite, verificou, com grande surpresa, que se encontrava ainda às portas de Lanciano. A ciência não consegue explicar o prodigioso fato. Rigorosos testes científicos realizados por 2 peritos italianos em 1970, demonstram de maneira inequívoca que se trata de carne e sangue tirados de um ser humano vivo, não de um cadáver. O pedaço de carne é de um coração, e o sangue pertence ao grupo AB, o mesmo do homem do Santo Sudário de Turim. Em 1973, uma comissão científica nomeada pela Organização Mundial da Saúde, da ONU, confirmou as conclusões dos especialistas italianos. E em 1976, foi publicado um resumo dos trabalhos dessa comissão, em cuja conclusão se declara que a ciência, conhecedora de seus limites, se detém diante da impossibilidade de dar uma explicação para o prodigioso fato. Trata-se sem dúvida de relíquias do próprio coração de Jesus que Longino atravessou com sua lança,